Quem tem câncer pode tomar kefir? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Brena, eu estou em tratamento oncológico, eu posso tomar kefir? Kefir pode evitar o câncer? Quais são os verdadeiros benefícios dele? E será que todo paciente oncológico ele pode tomar kefir ou existe contraindicações? São muitas perguntas sobre esse tema, então, se você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo o que precisa sobre isso. Me conta aí nos comentários também se você já tomou ou toma kefir. Para começar, o que é o kefir? O kefir é um tipo de bebida fermentada obtida a partir de grãos de kefir que podem ser adicionados a qualquer tipo de leite ou água, geralmente feita em casa, e essa fermentação ela dá origem aos probióticos, que são bactérias boas que agem no intestino e contribuem para a saúde do intestino e para a saúde de modo geral, aumentando a sua imunidade. E a ciência, pessoal, ela descobre que a cada dia muitas doenças, como diabetes e até mesmo câncer, podem estar ligadas a um desequilíbrio das bactérias intestinais. Em meio a essas descobertas, surgiu uma solução fácil que poderia prevenir e até tratar doenças que seriam os probióticos. Mas será que eles realmente melhoram a saúde, capaz de evitar o câncer? O que nós temos de evidência? Antes de tudo, deixa aqui seu like no vídeo para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Também se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que eu postar, assim você sempre será avisado. Bom, a verdade é que os probióticos já fazem parte do nosso dia a dia muito antes de serem chamados assim. Há milhares de anos, quando não existia geladeira e nem aditivos químicos para impedir que os alimentos apodrecessem, as pessoas usavam a fermentação, um processo de conserva que depende basicamente de nutrientes e bactérias. Eu vou te dar um exemplo. No norte e no nordeste do Brasil, é comum deixar a mandioca mergulhada na água durante alguns dias. Nesse tempo, as bactérias que já vivem naturalmente aí nos alimentos, elas vão comer os açúcares da própria mandioca, transformando eles em ácido lácteo. Isso é fermentação. O ácido lácteo, ele se acumula na mandioca e funciona como um desinfetante natural. Ele impede aí a multiplicação de outras bactérias e fungos que poderiam degradar a mandioca. E com a fermentação, nós temos um alimento que se mantém conservado por mais tempo. A humanidade passou a usar a fermentação não apenas para evitar que os alimentos estragassem, mas para criar novos alimentos. Por exemplo, no caso do leite, nós podemos adicionar bactérias que fazem fermentação e assim produzir iogurte, bebidas lácteas, queijo, mas nesse caso, no final, nós temos um alimento fermentado que, se não for aquecido a altas temperaturas, nem receber conservantes químicos, vai continuar cheio de bactérias vivas. E esse é o objetivo, porque ingerir essas bactérias podem trazer benefícios à saúde. Então, ao invés de chamarmos as bactérias desses laticínios de simplesmente bactérias, eles chamaram de probióticos, uma palavra de origem grega que significa para a vida. Os alimentos probióticos mais comuns são os derivados de leite, como iogurte, leite fermentado, do tipo Yakult e outros similares. Você já deve ter visto no supermercado algum leite aí fermentado ou iogurte que no rótulo tem escrito probióticos. Se não viu, você repare aí na próxima vez que for no supermercado. E o kefir, que é feito de leite misturado com grãos de açúcar com bactérias. Hoje também encontramos na farmácia em cápsulas ou sachê de probióticos, contendo aí um mix de bactérias em pó. Mas será que um simples kefir ou um iogurte pode de fato agir no nosso corpo para evitar doenças? O que as bactérias desses alimentos probióticos têm de tão especial? Bom, a sua saúde ela depende das bactérias que vivem dentro de você. E a maioria delas está no seu intestino. Tá, elas estão ali por interesse próprio, um lugar quentinho, cheio de alimentos, mas em troca elas estimulam a produção de várias substâncias interessantes para nós, incluindo substâncias anti-inflamatórias e até hormônios capazes de regular as nossas células. O fato é que você tem aí no seu intestino as ferramentas para manter o seu organismo saudável, ou pelo menos deveria ter. Na verdade, má alimentação, doenças e até estresse podem matar algumas bactérias benéficas e desregular tudo. É aqui que entram os alimentos probióticos. A hipótese é que se você ingere bactérias benéficas, elas ajudariam a manter o seu organismo em equilíbrio, evitando ou até mesmo curando doenças. O que até faz sentido, né? Mas, para isso acontecer, os produtos probióticos, eles têm que, de fato,
ter bactérias certas e em quantidade suficiente. Não podemos falar no rótulo que tem se na verdade não tem. A boa notícia é que quem regula a composição e a segurança dos probióticos no Brasil é a Anvisa. Os fabricantes eles precisam dizer para ela exatamente quais bactérias foram colocadas nos alimentos, provar para ela que estão ali e que não causam risco à saúde. Agora, o problema é que o kefir é um probiótico não industrializado, ou seja, você produz na sua casa e aí é que está a questão. Não temos fiscalização da Anvisa sobre a quantidade e a qualidade de bactérias presentes nesse alimento. Então, o kefir não é um alimento 100% seguro. Pode haver contaminação, inclusive contaminação com bactérias patogênicas, bactérias ruins. Você deve estar se perguntando assim, mas e aí? Os probióticos e o kefir são bons ou são ruins? Bom, os probióticos, por definição, eles trazem algum benefício para a saúde. A questão é, qual é esse benefício quando a gente fala de câncer? E o principal, qual é o benefício que o fabricante usa para vender o produto? Porque o que mais tem aí por aí são promessas vazias que não são baseadas em ciência. Se você já é inscrito do canal, provavelmente você já me ouviu falar que é importante ter bons estudos feitos em humanos antes de tirar conclusões sobre os tratamentos. E se ainda não é inscrito, com esse vídeo eu vou te convencer, porque com os probióticos não é diferente. Bom, hoje os estudos relacionados à saúde intestinal, microbiota, uso de probiótico e câncer só avançam desde a prevenção do câncer ao tratamento. Olha esse estudo aqui que foi publicado na Nature, que é uma das melhores revistas de medicina. E esse estudo, ele mostra os fatores de risco relacionados ao câncer e aos nossos padrões alimentares. E eles trazem aqui a disbiose como um dos fatores de risco. Então, a gente começa a ver também que a saúde intestinal, ter uma microbiota intestinal saudável é importante para reduzir o risco de câncer. Só para vocês entenderem o que é disbiose, o nosso intestino ele é composto de micro-organismos bons que promovem saúde e micro-organismos ruins que vivem em equilíbrio. Quando a composição ela é alterada pela perda de micro-organismos que promovem saúde ou ganho de micro-organismos que promovam doença, podem ser os dois ou pode ser só um, mas há essa perda de equilíbrio, surge a disbiose. E a gente já consegue relacionar a disbiose com inúmeras doenças crônicas, incluindo o câncer. O grande problema é que esse quadro de disbiose gera uma inflamação muito grande aí nesse intestino. Isso leva a alterações metabólicas e enfraquece a imunidade. Como que acontece essa relação de microbiota e câncer? Nessa figura aqui, ó, a gente já consegue ver a imagem de um lado, a parede de um intestino saudável, que está em equilíbrio. Uma das principais funções da mucosa intestinal é sua atividade de barreira, que impede as moléculas, micro-organismos ruins de entrarem na circulação sanguínea. Veja que no intestino saudável nós temos uma barreira intestinal funcionando bem. As células do intestino elas estão aí, ó, ligadas umas às outras. Quando a composição dessa microbiota intestinal ela é alterada por algum agente, tá? Gatilho, pode ser alimento, uma alimentação mais inflamatória, uma maior quantidade de bactérias ruins, toxinas, pode ser medicamento, são gatilhos que estressam o intestino. E de forma persistente, essa inflamação ela pode levar a uma permeabilidade da barreira intestinal, que são esses furinhos nas junções do intestino. Olha esse outro artigo aqui publicado na Science. Ele explica essa relação de microbiota e o câncer. Muitas bactérias ruins, elas desenvolvem mecanismos de sobrevivência para danificar o DNA de outros micro-organismos, de modo a matar os concorrentes e sobreviver aí no mundo microbiano. Infelizmente, esses fatores defensivos bacterianos, eles podem comprometer a saúde e levar a algumas mutações no corpo do indivíduo que contribuem para a formação do câncer. Como? Bom, em um intestino com disbiose, nós temos toxinas sendo produzidas pelas bactérias ruins e temos uma produção muito alta de espécies reativas de oxigênio também produzidas por essas bactérias. Isso facilita com que ocorram danos e mutações no DNA. E isso também gera uma inflamação persistente nesse intestino. E aí a gente vai estar falando de uma inflamação crônica de baixo grau, que se persiste aí por muito tempo, se a gente não começar a olhar para esse intestino com cuidado e a tratar essa disbiose. Lembra que eu falei que o trato digestivo inflamado, ele perde sua camada mucosa protetora? E essa inflamação ela pode levar a furos nas junções do intestino?
Então, isso pode facilitar uma translocação bacteriana, facilitar a liberação de toxinas e espécies reativas de oxigênio na circulação, e tudo isso favorece o desenvolvimento de um câncer. E não é só isso. Nesse quadro de desbiose, uma vez que a barreira da parede do intestino é quebrada, abre espaço para a passagem de substâncias não desejadas. Então, pode originar alterações inflamatórias e imunológicas crônicas, tanto a nível local como sistêmico. Inclusive, as bactérias ruins, elas podem cair na corrente sanguínea e diretamente no local do tumor, influenciar ainda mais lá o microambiente tumoral, ativando mais processos inflamatórios, que é o ambiente aí propício para o câncer crescer, contribuindo assim para o crescimento e a disseminação do tumor. E se você já está com câncer, a desbiose ela traz consequências também no seu tratamento, como piora dos efeitos colaterais, resistência aos medicamentos contra o câncer e o maior risco de progressão do câncer, como eu já tinha falado. De fato, existem estudos que mostram efeitos positivos com os probióticos, mas nós precisamos ser um pouco mais críticos. Alguns estudos, eles não levam em consideração outros aspectos da vida do paciente, como a alimentação de modo geral, o estresse que sabidamente influenciam muito na microbiota intestinal. Será que foi só o probiótico, só o kefir, ou foi um conjunto de coisas que a pessoa mudou aí na rotina dela? A causa do câncer ela é complexa. São vários fatores que muitas vezes estão interligados, fatores genéticos, estilo de vida, alimentação, desbiose. O uso de probiótico é só um dos pontos na terapia nutricional. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou citar alguns exemplos. A microbiota intestinal, ela compreende aproximadamente 30 trilhões de células bacterianas. Nos últimos 10 anos, várias espécies de bactérias têm chamado a atenção por seus possíveis papéis aí na formação do câncer coloretal, com ênfase especial na espécie Fusobacterium, tanto no desenvolvimento quanto na progressão do tumor. Outro exemplo, no câncer de pâncreas. Um estudo publicado na Cancer Discovery demonstrou que eliminar certos grupos de bactérias retardou a progressão da doença, melhorou a resposta aos tratamentos e reduziu a carga tumoral em cerca de 50%. Veja que os resultados eles variam muito dependendo do tipo de bactéria que foi estudada. Por isso, um acompanhamento médico e nutricional é essencial para que eles indiquem quais realmente vão te ajudar, quais vão atrapalhar, e você não gaste seu dinheiro aí à toa. E dessa vez eu estou explicando em detalhes para te alertar que não é simplesmente tomar um copo de kefir por dia e achar que está protegido. Não existem evidências científicas de que a ação dos probióticos ela obedece essa regra de quanto mais melhor. Até porque não sabemos quais bactérias estão presentes no kefir. O kefir ele não passa por toda aquela fiscalização da Anvisa e você ainda corre o risco de ingerir bactérias ruins caso esse kefir esteja contaminado e ter aí um super crescimento de bactérias ruins que vão gerar mais desbiose no seu intestino. É por isso que existem prescrições médicas e nutricionais indicadas em casos específicos com probióticos em cápsula ou sachê e até mesmo algumas marcas de kefir que têm essa quantidade descrita. A mensagem principal que eu quero deixar com esse vídeo é para você realmente ter cuidado antes de sair consumindo probiótico ou qualquer outra coisa aí que te falaram que é bom. É a mesma coisa de suplemento. Será que você está consumindo pelas razões certas? O que os estudos mostram é que os alimentos probióticos eles podem sim ter efeitos positivos para a saúde. Eles são alimentos nutritivos, ricos em vitaminas, em substâncias aí com propriedades anti-inflamatórias, mas eu quero deixar claro que o kefir, ele não é essa maravilha toda que dizem por aí. E cuidado que existem contraindicações para alguns pacientes em tratamento oncológico. Essas informações de cuidado, contraindicação, ela é omitida na maioria das vezes, então fica de olho e não use aí sem avaliação. Para você entender mais sobre as contraindicações, para quais pacientes eu não recomendo o uso de probiótico, principalmente o kefir, eu fiz um vídeo completo só sobre isso aqui no canal. Você também pode ver esse vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa sua dúvida tenha sido respondida. Se você gostou, curte esse vídeo para eu saber e se inscreva no canal, que tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo.